Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal que acompanha o Arena Êxito, Teixeira, está acabando a nossa rodada do Brasileirão, se bem que a Série B já terminou, não foi, Bruno? E a gente tem algumas... Deus, né? Por que, cara? Memorável nessa Série B. Mas escapou o Nordestão, né? E foi algo, seria uma... Não, elas por elas não, né? Seria melhor o acesso, sem dúvida, né? Uma melhor posição no campeonato da Série B. Como diria o pessoal do ABC, ninguém vai subir, né? Por falar no Ceará, o Ceará jogou contra o Juventude, seu último jogo, lamentavelmente, mais uma derrota, 3-1. Mas isso aí foi esperado, né? Já era esperado? Já, o torcedor tava esperando aí que o Popote não subisse, né? Aí dependendo do Ceará... O Popote, pra quem não sabe, quem? É o Sport, né? O Popote. E o Ceará não se esforçou muito não, né? Rapaz, mas quem viu aí os melhores momentos viu que o Ceará se esforçou muito para aparecer nos piores momentos. Pois é. O zagueiro correndo na freio de mão puxado. O lance principal, assim, uma das situações complicadas que teve foi aquele do Nenê, né? Aquela confusão que teve. Você soube, Teixeira? Que quebrou lá o vidro, pegou em algumas pessoas lá. E você falou alguma coisa dos irmãos? Alguma coisa você ia dizer? Não, eu ia dizer que nossos ouvintes, não, telespectadores, nossos seguidores, torcedores do esporte vão ficar chateados com o Bruno, rapaz. Pois é, cara. Isso não, rapaz. É verdade. Mas todo mundo dizia, né, Teixeira, que Ceará e Sport eram os grandes favoritos pro acesso, né? Ceará Sport, Vitória não era nem falado. Vitória não era nem falado. É porque eles querem trabalhar uma campanha mais memorável e teve que esse ano ver como é que era, sentir como era a competição para ano que vem, né, fazer direito, né? O Ceará foi muitos anos na Série A, 5 anos seguidos, cara, aí não soube jogar, né? Já direito. Sua perspectiva pro próximo ano, Ceará, já falando assim. Se for pior do que foi esse ano, né? Esqueça esse ano 2023, esqueçamos, né? Nesse sentido na Série B. Eu acho que não dá para ser pior do que esse ano não, mas o Ceará tem um problema ali que não é nem de em campo não, extra-campo. Não, extra-campo do Ceará é problemático já há alguns anos. Só reclamo muito aí da diretora. O pessoal que faz o futebol, né, os homens fortes ali do Ceará, né? Forma de corrupção, problema de ego entre eles, né? Isso aí dificulta na hora de montar o elenco, né? Eu tenho uma dúvida, Bruno. Quando o Ceará estava ano passado na Série A, né? Que foi a caída, né? Sim, sim. Já soava essa situação entre os bastidores da politicagem ali, dos diretores, porque estava numa ótima campanha até chegar no final do campeonato que teve aquela decadência, né? Se fosse olhar nas redes sociais, o comentário do torcedor já era mal ali com o papai Robson de Castro, né? Já não estava mais satisfeito, né? Uhum. Porque o time tinha dinheiro, tinha um orçamento, inclusive, em alguns momentos. Durante alguns anos, né? Foi maior do que o do Fortaleza, né? Consideravelmente. Sim. E o time não conseguia investir. E ficava aquela, cadê o dinheiro? Tipo, tem a verba e não traz ninguém. E o que piorou para o Ceará foi no ano passado, né? As disputas por contratação com o Fortaleza, né? Que era o rival maior que o Ceará tem. E aí perdeu todas. Todo o Ceará levou uma racha de Fortaleza em todas as negociações que tentou. Principalmente aquela do Romero, né? Que o Ceará ficou lá fazendo. Do Romero, Teixeira. Infelizmente, o Fortaleza ganhou. Eu não ficou feliz, Teixeira, com essa vitória. Eu queria ter perdido. E aí, o Ceará fazendo mistério, Robson de Castro aqui trazer um grande craque argentino. Mas que foi legal a rasteira. Mas gostou. E aí, né? Sim, mas tratando do jogo em si, o 3-1 é aquele resultado que não foi mais uma vez. Mas aí, tirando a brincadeira, né? Foi esperado, né? Então, acho que o torcedor sabia, e pela rivalidade com o Sport também, o torcedor até queria, mesmo não tinha mais nada para acontecer no campeonato, né? É isso. Que sabe que o futebol é assim, né? Também a rivalidade move também o espetáculo, né? Sem dúvida. Beleza. Pois, dando sequência à fala do Bruno em relação ao Ceará Esporte Clube, hoje nós temos um convidado especial, o professor Marcos, só o sobrenome Teixeira. Vinícius, meu professor colega. Marcos Vinícius, um abraço para você, torcedor do Ceará, que vai também fazer parte hoje, juntamente com o Bruno, opinar sobre o Ceará, como foi um resumão do ano, né? Você deixar um abraço para o seu amigo, professor Marcos. Marcão, um abraço, obrigado pela participação. O Marcão sempre está colocando comentários lá, dando a opinião dele. E é um dos nossos mais assíduos seguidores.
Valeu, viu, Marcão? O professor Marcos é o que deixa a mensagem lá no. Assim que sai o vídeo, ele já tá esperando e. Já deixa claro. Professor Marcos, um abraço. Pessoal, siga aí assistindo o professor Marcos com a sua análise sobre o Ceará 2023. Aí a gente volta a seguir. Daqui a pouco a gente volta para concluir, falar sobre o Fortaleza Esporte Clube. Olá, amigos da Arena Êxodo, programão aí que está embalando a internet pelo YouTube. Obrigado aí, professor Paulo Teixeira. Aliás, o professor Paulo e o Teixeira, Tiago Teixeira, professorzão, geografia, trabalhamos juntos até pouco tempo, gente muito boa. Professor Paulo, pelo desempenho aí no programa, parabéns aos dois, bom programa, trazendo a garotada para participar, para se envolver com o futebol, né, com o esporte de uma forma geral, e fazer o que é certo, né, o que é bonito, o que é bom, né, para que todos nós saiamos vencedores. Fui convidado pelo professor Teixeira para dar uma opinião aqui, fazer um retrospecto a respeito do desempenho do Ceará nessa temporada. Não sei se está para anotar, mas eu estou Ceará. Certo? E primeiro eu vou falar lá do início, que para mim o início dessa temporada foi no final do ano passado, com a contratação do Lúcio Gonzalez, que era um ex-jogador, um ex-atleta, que estava querendo virar treinador. Não deu certo, né? Essa foi a primeira questão, assim, que disse logo como seria, parecia prever que como seria a temporada do Ceará esse ano. O presidente do Ceará contratou esse rapaz e não deu certo. Logo em seguida vieram outros 4 que também não deram certo. Aliás, o quarto é exatamente Guto Ferreira, certo? A contar pelo Lúcio Gonzalez, que já tinha vindo aqui outra vez e tinha feito um bom trabalho com o Ceará e também foi demitido injustamente, tá certo? Porque estava deixou o Ceará em 8º colocado no Campeonato Nacional, quando foi demitido. Também foi inesperada essa demissão. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos aqui um repeteco dessa história. Outro treinador foi demitido sem explicação nenhuma. O presidente João Paulo ainda não explicou, disse que assumiu a culpa, mas não disse por quê. Que culpa é essa? Não falou. Tá certo? E aí mais tivemos, a partir do Lúcio Gonçalves, teve Gustavo Mourinho, que é esse que foi injustiçado, tá certo? Fez 5 partidas, só para citar assim, um exemplo de desempenho, por que eu defendo, né? Eu achei que foi um bom desempenho. Só para citar, ele enfrentou o rival 5 vezes. E das 5 vezes, ganhou 3. Empatou 1 e perdeu a outra. Ou seja, das 5, perdeu 1 apenas. Detalhe, o rival está na 1ª divisão. É um time muito mais caro, com atletas mais caros, melhores qualificados, e da Série A. E ele conseguiu essa proeza. Inexplicavelmente, dormiu e amanheceu demitido. Ainda hoje, do trabalho do Mourinho, tá certo? Aí depois veio Eduardo Barroca, Guto Ferreira. E agora Wagner Mancini, que é a nossa esperança para 2024. Tá certo? Bom treinador, vem da Série A, com o rebaixamento do América, no qual ele era treinador, mas está fazendo um trabalho diferente, colocando os jogadores da base, ou seja, valorizando a base do Ceará. Aliás, é outro problema sério, não se aproveita corretamente os jogadores da base. Tem uma base imensa, né?
tem um local só para base, trabalhar com base, tem uma estrutura violenta, mas não se aproveita. Alguns dizem que é por causa de empresário. Não, bom, nesse caso não interessa. Não se aproveita, ou se aproveita pouco, né? Alguns jogadores conseguem, como esse David Ricardo, zagueiro, bom zagueiro, certo? Precisa de mais correria, mais experiência, tá certo? Mas é um bom zagueiro. E agora está colocando o lateral direito, botou um lateral direito nesse último jogo, tá certo? Botou para jogar e jogou bem o rapaz. O garoto lá jogou bem. Ou seja, está tentando fazer diferente. É isso que nós precisamos. Tá certo? Thiago, se pensa que eu vou só falar mal aqui do meu querido Ceará, tá enganado, amigo. Paulo, me ajude. É o seguinte, o Ceará está na 2ª divisão, ponto. Não podemos comparar com o rival, pois o rival está na 1ª divisão. Mas a nossa paixão é pelo Ceará. E achamos que para o ano, ou melhor, na próxima temporada, nós tomaremos um rumo diferente. Mesmo com toda a ruindade, mesmo com todos os problemas de diretoria, eleição, nós passamos assim um perrengue danado por nessa temporada. Exatamente por quê? Porque tivemos também vários problemas extra-campo. Mas não vamos falar sobre boa, vamos falar de coisa boa também, tá certo? Nós estamos no meio da tabela, mesmo com todos os problemas. Com as contratações frágeis, equivocadas, com todas as mazelas. Eu não sei se é sorte, alguns dizem que é sorte. Eu digo de que foi a proficiência que nós tivemos, né? Foi isso que nós conseguimos. Conseguimos no campo, tá certo? Valeu, rapaziada. Gostei da participação e tamo junto. Beleza, gente. Valeu, professor Marcos. Um abraço. A gente se encontra aí próximo ano. Espero que o Ceará tenha uma outra pegada diferente em 2024. Fortaleza jogou contra o nosso querido... Ixi, agora deu um brancão, Teixeira. O nosso último jogo do Palmeiras. 2-2. Um jogo que o Fortaleza fazia um gol, o Palmeiras empatava, 1-, Teixeira. E o Fortaleza não soube administrar esse resultado positivo, Teixeira. E aí, meu querido? E aí que o Fortaleza se colocou numa situação que ninguém esperava no começo da temporada, aliás, no meio até o jogo da final da Sul-Americana, ninguém esperava que o Fortaleza fosse ter uma queda dessa, né? Aí a gente tem dois lados para analisar essa derrota, esse empate. Primeiro, empatamos com o pretendente ao título, com o cara que estava na liderança e permanece na liderança com o empate, né? Jogo difícil. No anterior empatamos com o até então líder, ou era vice-líder, Botafogo. Então, por esse ângulo, você analisa, não foi tão ruim assim, né? Porque são dois dos três mais fortes. Vou colocar o Flamengo aí também. Do Flamengo a gente apanhou, né? E feio. Mas analisando pela circunstância do jogo, você sair na frente duas vezes e contra o Botafogo, né? Aquele gol do Brits, ainda não entendi o que foi que aconteceu ali. E a gente cedeu o empate. Contra o Palmeiras também, João Ricardo lá espera. Eu lembrei do Felipe Alves, aquele lance polêmico que todo mundo sai Felipe, sim. A bola ia e voltava, e o Felipe esperando. E gol. Os caras ficaram em pé da vida com o Felipe. Não fala do meu ex-goleiro, não. Né? E o João Ricardo poderia ter saído naquele lance, mas. Sim. Bom, então a gente se colocou numa situação bem complicada. Estamos hoje a apenas 4 pontos da zona. Temos um jogo muito complicado na quinta-feira, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. A terra da vem de 2 derrotas, né? Vem de 2 derrotas. Pois é, mas o Bragantino ainda está vivo e ele não quer deixar escapar a vaga direta a pré-Libertadores, cara. Ou uma vaga direta, porque ele está só 1 ponto do Atlético Mineiro, que é o quarto, né? Hoje o Bragantino é o sexto. Então o Bragantino com certeza vai com tudo para ganhar o jogo. Fortaleza vai aí tentar beliscar alguma coisa. E o jogo de ontem, terça-feira, Vasco e Corinthians,
Era um jogo muito importante para nós, porque se o Vasco ganha, ele iria a 45, ficaria ali com a mesma pontuação, atrás pelos critérios de desempate, mas ficaria todo mundo no bolo, ficaria pior. Com a virada do Corinthians, e ali eu vi muito Fortaleza na pele do Vasco, né? Fez 1-0, parecia que ia acabar com o jogo, Corinthians equilibra, faz o empate, Vasco vai, faz 2-1 com a maior facilidade, aí Corinthians vai, vira, aliás, empata e depois vira, faz 3-4-2. Resultado que fez com que nós caíssemos uma posição, fomos para 13º, mas analisando em termos de rebaixamento, foi o melhor resultado, né? Porque segurou o Vasco lá embaixo, 42 pontos. Temos que secar, me perdoe os baianos, mas nós vamos ter que secar vocês, né? Bahia vai pegar o São Paulo, que fora de casa é muito fraco. São Esse Paulo jogo é fora hoje, de né? casa, É hoje esse jogo? Esse jogo é hoje quarta-feira. São Paulo. Bahia. Peraí, mano. São Paulo com empate, ele vai a 48. O São Paulo já está no Libertadores e 47 não garante, mas 48 já é mais. Então eu creio que ele vai jogar pelo empate. Se perder também não vão chorar, não. Acho que eles vão dar um presente pro Rogério Ceni. Acho que agora é a vitória do Bahia. O Bahia é que está desesperado. Tem que Agora ganhar. o Bahia, Teixeira, em relação a tanto a Fortaleza como aos outros concorrentes, tem uma rodada muito boa. Por exemplo, pega o São Paulo hoje, que o São Paulo vem, e depois o América Mineiro. Cara, é fora, mas o América Mineiro não tem mais nada a perder. Agora o ABC também não tinha, não. Né? Né? Ninguém vai subir. Mas, e o América Mineiro é franco atirador também, né? Porque tirou o ponto de muito time que agora está nessa situação complicada, porque foi nessa de já estão rebaixados e então eu acho assim, para a gente concluir a parte do Fortaleza, se conseguirmos o empate amanhã, na quinta-feira, iremos a 46. A vitória contra o Goiás, ela se tornou essencial, ela não se cogita outro resultado. É obrigação, Teixeira? É obrigação do Fortaleza ganhar. É obrigação. E não vai ser fácil, tá? Porque não pode depender do jogo do Santos, né? Porque não. Se o Fortaleza chegar na última rodada, lá na Vila Belmiro, vai enfrentar o Santos precisando empatar ou ganhar, pode esquecer. Eu não vou nem acusar ninguém de manipular nada, né? Mas brasileiro é um rei, né? Ei, Teixeira, falando se o Santos precisava ganhar do Fortaleza lá, não sei, brasileiro é um rei, né? Então Fortaleza, faz o que você precisa agora. De casa, né? Faz agora, amanhã contra o Bragantino, pelo menos o empate, e tem que ganhar do Goiás. Não espera a última não. E teve a agressão do Henrique que teve? Cara, teve a intenção. É porque o jogador brasileiro, mesmo que não atinja, se ele viu que o cara tentou, ele já cai, faz aquela simulação, e isso é feio demais. Sabe o lance que eu lembrei? Brasil e Argentina. Mas houve a intenção. Não foi? O nosso jogador brasileiro empurrou o outro lá e pá, vermelho. E esse lance do Henrique foi bem parecido, eu achei. Foi. Não, houve. É aquela história, cara. Nem foi porque o brasileiro empurrou, né? O cara fez o gesto, fez todo o trejeito, né? Verdade. O problema é que o Tite tem 2 metros e caiu bolando no chão. Pois é. Eu quero agora falar sobre o vídeo passado a gente fez quem sobe, quem desce na Série B, né? Mas a gente basicamente. E quem acertou? Eu acertei um. Eu também acertei um. Eu mandei 2. É porque ninguém esperava que o Vila Nova fosse deixar escapar a vaga contra o ABC, né? ABC foi lá e ninguém esperava a Vila Nova. Ninguém esperava. Então, mas a gente citou o Atlético Goianiense, caso um dos dois não mantenha, né, o G4, o Atlético Goianiense é um forte candidato. Na sua visão, na Série A, os 4 que vão descer. Nós já temos América Mineiro, Curitiba. Quem você encaixaria com o Goiás? O Goiás não. Matematicamente o Goiás está em chance, só que é aquela matemática também do improvável. O Goiás não alcança mais. O Goiás depende de outros 6 times e depende de um saldo de gol absurdo. Então o Goiás caiu. Por exemplo, ele não alcança mais o Fortaleza, o Goiás. Deixa eu me antecipar. Eu colocaria com a última vaga o Vasco. E você, Bruno? Pela sequência do jogo, sabe? Assim, de confrontos, vamos dizer assim. Eu gostaria muito que fosse nosso amigo Lion, mas tô achando que não vai dar. Depois de ontem acho que não, mas acho que eu colocaria o Vasco.
Acho que o Vasco se complicou um pouquinho mais. E até olhando a tabela aí de quem. Porque a tabela do Bahia é melhor do que a do Vasco. O Cruzeiro também ainda Bote a zona do Cruzeiro aí. O Cruzeiro ainda vai ter. Atlético Paranaense. Pois é. Cruzeiro. Se eu não me engano. Botafogo. Santos pega o Pois Fluminense em a casa. última rodada do Cruzeiro Palmeiras. Pois é, a última rodada do. A rodada do Cruzeiro também. A rodada do Cruzeiro é Cruzeiro pega o Atlético Paranaense em casa. E ele tem Botafogo. Botafogo e Palmeiras. Eita, tá esquecendo do Cruzeiro, viu? Botafogo. O Cruzeiro. Então realmente fica E você, entre- Teixeira, você coloca em quem a quarta, depois que a gente descobriu ele? Eu acho que Vasco e Cruzeiro são os candidatos a ficarem com essa última vaga, na minha opinião. Olha o Santos. Escolha só um. Só um? É, Cruzeiro. Cruzeiro, né? Apesar de ele O estar com Cruzeiro é pesado, 44, mas ele tem jogos difíceis. Mas o Cruzeiro era o melhor Vasco não tá. Marcos trabalha com a série dele, né? Se o Cruzeiro cai. Os dois. Não, Vieram mas todos os dois ano passado. o Vasco já caiu mais vezes, né? Tem razão. É porque o Cruzeiro, acho que é uma segunda queda depois de ter virado o SAF, assim, uma subiu, desceu, né? Agora tu tocou Isso no assunto. aí é pesado, né? O Porque cara disse que não é uma o cara SAF que- vai cair, tem razão. O Ronaldo não é o cara que sai injetando dinheiro assim aleatoriamente no clube, né? Então, torcedor do Cruzeiro, se o Cruzeiro cair, achou esse ano ruim, ano que vem é pior, né? De investimento. Só pra gente concluir o vídeo, tocou no assunto SAF e aí, Teixeira, a importância da SAF nesse momento, né? Que Rapaz, administração. acho que é mais pra chegar junto e, né, suprir ali alguma coisa. Administração. Não adianta você ter muito dinheiro se você investe errado. Não adianta. Se você investe errado, você vai perder dinheiro. Então não é só o dinheiro, não é só a SAF, é a Tem que saber, gestão desse dinheiro. O Bragantino foi o melhor exemplo disso, né? O Bragantino, desde que foi comprado pelo grupo Red Bull, né? Nunca trouxe um cara assim, uma estrela, um cara já consagrado, né? É porque- Só investiu em jovem, foi É porque foi o fazendo Bragantino é para trabalho. formar jogadores Pois pro é, grupo deles. Mas foi um time que deu certo. Os outros times, E é um campeonato difícil, Paulistão, né? Pois é, e depois que ficou no Brasileirão ali consolidado, virou meio que o Atlético Paranaense, né? Ninguém olha mais pro Bragantino como vai ser um jogo fácil. Sempre dentro fora de casa, é um time organizado, hoje é um time que Difícil. merecidamente vai pra Libertadores. Pra gente encerrar, né, Paulinho? Claro. Você falou quem cai, mas quem sobe? Quem é o campeão? Eu ainda não vou dizer, viu, Teixeira? digo. Porque Acho que o vai dar seu uma aí. hoje. O Flamengo. Eu acho que se o Flamengo Flamengo, vencer o Atlético Eu vou Mineiro deixar pro hoje, próximo Flamengo. episódio. Flamengo é cara. campeão. Flamengo é campeão. Eu acho que depende do jogo de hoje. Porque eu ainda não tirei a campanha do Botafogo Mas do Botafogo- título, Botafogo não. não ganha, não. Botafogo vai ficar pra história, Eu viu? não Não, acho sei, que de cara. outro. Palmeiras e Flamengo são os dois que devem. E digo Brigar mais, pelo né? título até o Eu fim. cravo ainda que o Botafogo não vai pegar pra Libertadores, não vai nem pra Libertadores não. Vai ser Nossa. passado por Grêmio, vai ser Eita, passado, Botafogo. vai ser ultrapassado aí por Grêmio e Red Bull Bragantino. Viu? Coitado. Botafogo tem a 18ª campanha no Tudo, retorno. né? cara. Botafogo tem campanha de rebaixamento. Fraco, né? Fraco, viu? Fraco. E nós? 16º. Não, mas Mas assim, tá se tratando do abrindo a Botafogo, zona, né? Não ia tá- até hoje só 3 clubes chegaram a ser o primeiro colocado: o Botafogo, Fluminense e Palmeiras. E Botafogo dominou, por isso que eu acho mais estranho do que o Fortaleza, né? Pela campanha toda do Botafogo no primeiro turno. Abriu muita vantagem, né? 14 pontos chegou a ter 14 pontos. Mas, Valeu, gente. Obrigado por nos acompanhar. Um abraço, seu Marcos, Teixeira. quem Bruno, chegou tamo até junto. aqui, obrigado pela paciência, que hoje foi mais longo. Quem chegou até aqui, É. fique, não faça igual o Botafogo não. Deixa o like. É de graça, né, compartilhe. Teixeira? É de graça, não paga nada. Não gasta nem um dedo, porque só um toquezinho desse não gasta nada. Vai até pedir o menino para não gastar o seu dedo já, né? Exatamente. Um abraço, gente. Até mais.